graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com cada um que mais uma vez está aqui no canal Bíblia Responde. O nome do canal, na verdade, que está em inglês, Bible Responds. Mais uma vez estamos aqui trazendo uma lição da CPAD, uma lição bastante sugestiva, bastante importante. E essa revista, na verdade, desse trimestre, estamos falando sobre relacionamento em família. Quando falamos sobre relacionamento é sempre difícil. Na verdade, relacionamentos são difíceis. E não é só dentro da família, é em qualquer lugar que falamos sobre o relacionamento entre pessoas, é uma coisa bastante complicada. Porque sempre estamos falando de pessoas com pensamentos diferentes, às vezes culturas diferentes, jeitos diferentes. Tudo isso faz com que o relacionamento, a relação entre uma pessoa e outra se torna complicada, especialmente se nós deixarmos que a nossa carne domine a nossa alma. Quando isso acontece, o que vai acontecer é que ambas as pessoas, cada um sendo dominada por sua carne, vai puxar para o seu próprio lado. Mas quando nós deixamos que o Espírito domine, aí as coisas tendem a sair melhor, tendem a melhorar. E é o que nós aprendemos na revista passada, quando nós falamos sobre os frutos, ou sobre o fruto do Espírito. E nós falamos o quê? Que uma das características, uma das virtudes do fruto do Espírito é o que? O domínio próprio. E o outro é o amor. Esses dois juntos faz com que um relacionamento ele seja muito mais, ou melhor, ele seja bem melhor aproveitado, bem melhor proveitoso. O relacionamento já é difícil quando nós estamos falando com pessoas que convivem com nós sempre. Ou seja, aquela pessoa que a gente já tem um respeito, aquela pessoa que a gente já tem uma convivência, aquela pessoa que cresce muitas vezes conosco. Imagina então quando é o relacionamento com uma pessoa que vem de fora e entra dentro desse convívio que você já está habituado. Muitas vezes isso tende a se inflar, a se inflamar. Por quê? Imagina agora você já acostumado em um ambiente, vamos pegar um ambiente familiar. Você é acostumado em um ambiente familiar ali com o convívio com as mesmas pessoas, você dá a sua opinião, recebe opinião, muitas vezes dá opinião sem ser chamado, muitas vezes recebe opinião sem ser chamado, mas você já está acostumado. Então você às vezes tem aquela pequena discussão, mas chega num ponto onde você não tem para onde ir. Você está dentro da família. Você não vai então fazer o quê? Você não vai ficar brigado todo o tempo com o seu irmão, você não vai ficar brigado todo o tempo com o seu pai ou com a sua mãe, com o seu filho. Às vezes aquela pequena discussão que gera uma separação de poucos minutos, logo depois você está ali conversando porque você está dentro do mesmo ambiente. Mas dentro desse ambiente agora chega uma pessoa de fora. Uma pessoa que não é daquele ambiente familiar. E aquela pessoa de fora vai te trazer opiniões que você não pediu. Conselhos que você não está esperando. E de repente você se sente dentro de um ambiente não familiar. É o que acontece muitas vezes com sogros e sogras, cunhados e cunhadas. Pessoas que vêm da outra família, a qual agora você faz parte e entra dentro desse ambiente familiar. E às vezes trazendo conselhos que você não está querendo naquele momento, não está esperando. E às vezes trazendo palpites, ideias, que vai ir contra as ideias que você já tem. Isso faz com que a relação acabe se inflamando. E é por isso que surgem muitos conflitos. A maior parte desses conflitos está entre sogros e os seus
genros ou suas noras. Quando eu digo sogro, é sogro e sogra. Mas a revista de hoje está trazendo mais sobre o quê? Nora e sogra. Vamos então passar aqui essa lição que traz uma grande lição para nós, com exemplo bíblico de duas servas de Deus, que eram uma sogra e uma nora. É interessante por essas lições dessa revista, porque elas estão trazendo lições da Bíblia para que nós podemos aplicar nas nossas vidas nos dias de hoje. E essa lição aqui ela não é diferente, ela vai mostrar aqui a vida de Noemi, o relacionamento dela com a sua nora. Vamos ver aqui então a nossa lição de hoje, o relacionamento entre nora e sogra. Temos bastante conteúdo aqui da revista e queremos passar por todos esses tópicos, fazendo aqui alguns comentários e deixando os exemplos de Deus para nós. Como ter um relacionamento sadio. Vamos aqui então entrar na nossa lição, no nosso textuário e o que é que a nossa verdade prática nos diz nessa lição de hoje, que é a lição 7 do dia 14 de maio de 2023, o relacionamento entre nora e sogra. E o nosso textuário está dizendo assim: disse porém Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Está registrado no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. A verdade prática diz assim: a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. O nosso textuário está registrado no primeiro capítulo do livro de Ruth, onde eu sempre costumo dizer que é muito importante que nós pegamos todo o contexto, pega ali a Bíblia, abre no livro onde está o textuário, pega o capítulo inteiro, dá uma lida. É muito importante ler a Bíblia, na verdade é uma obrigação de todo crente que está lendo a Bíblia. Então é muito importante que pegue ali todo o capítulo para ver o contexto onde está inserido o textuário. O nosso textuário aqui, que está inserido no versículo 16 do capítulo 1. Pega todo o capítulo 1 e você vai ver o contexto. Como foi que sucedeu essa conversa aqui? Como que foi que chegou até esse ponto de Ruth fazer essa declaração aqui para Noemi? O contexto está ali na vida de Noemi, passando por um período de fome na sua terra natal, com o seu esposo e com os seus 2 filhos. Ela vai então para a terra de Moab. A família toda muda-se para a terra de Moab. Um contexto já fugindo da presença de Deus. E vamos estar passando esse contexto durante a lição. Mas ok, a sua família então, Elimeleque, Noemi, Malom, Quilion, aquela família agora morando, vivendo em Moab. Longe da direção de Deus. Fugindo daquilo que Deus ordenou, que foi que não se casassem com moabitas. Mas fizeram. Agora ali na terra de Moab, as consequências também não param. Eles fugindo ali de uma crise na sua terra natal, agora estão diante de outra crise, aonde Malom e Quilion, que se casaram com 2 moabitas, vêm a falecer. E não somente Malom e Quilion, Elimeleque também faleceu em Moab. Veja agora que triste fim. Ele saiu fugindo da fome e foi morar em Moab. Deixou de morrer no meio da sua parentela, no meio do seu povo, e foi morrer em outra terra. Aqui já deixa uma lição. Quando nós fugimos da presença de Deus, a crise ela nos acompanha. Não importa para onde nós estamos indo, a crise vai atrás. O que nós devemos fazer é confiar em Deus em todos os momentos da nossa vida, em qualquer lugar que nós estamos. Nós não vamos fugir do problema, o problema vai nos acompanhar. Mas quando nós colocamos o problema na mão de Deus, Ele resolve todo o nosso problema.
Senão, o que era um pequeno problema passa a ser um problema maior. Mas agora ali onde estão, só sobra 3 mulheres. Noemi, Ruth e Orfa. Até que chega o ponto que Noemi fala, olha, é o seguinte, eu não tenho mais nada para vocês. Eu não tenho outros filhos quais vocês possam vir a casar-se e possam vir a estar dando o que vocês precisam, que é sustê-las, dar a subsistência. E mesmo se eu gerasse outro filho, ele não ia chegar a ser velho o suficiente para estar casando com vocês. Então volte para suas parentelas, volte para a sua terra, porque eu irei voltar para a minha terra. Orfa volta para a sua terra, para a sua parentela. Mas Ruth se apega no Noemi. E aqui começa a lição. Ela se apegou à sua sogra que, por questão civil, já não era mais sogra. Porque o seu esposo tinha falecido. Então já não tinha mais aquela obrigação legal. E ela disse, eu vou com você. Nós já passamos por tudo isso aqui juntas, vamos continuar juntas. Ela não abandonou a sua sogra, que agora estava sozinha. Sem o seu esposo e sem os seus filhos. Mas ela quis estar o que agora? Ela quis estar junta. Para passar pela crise junta. Sem esperar nada em troca. E ela disse, aonde que você for, eu vou estar com você. O Deus que você serve, esse vai ser o meu Deus. O povo a que você pertence vai ser o meu povo. Eu vou estar com você por onde você for. Esse foi o apego, foi o amor com que uniu-se com a sua sogra. Esse é o relacionamento. Esse é o exemplo. Esse é o ensinamento de relacionamento. Quando nós deixamos, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, de novo, repetindo aquilo que eu já disse, o Espírito de Deus agora em contato com o nosso Espírito, nós temos o fruto. E uma das virtudes é essa, o amor. E onde há amor, não há contenda. Porque o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. Esse foi o amor que uniu aquelas 2 mulheres ali agora. E ante esse amor, diante desse amor, unidas agora por um só sentimento, então agora elas caminham em direção à terra de Judá. E é isso o que nossa verdade prática está aqui mostrando. A fé cristã exalta o amor familiar. É a fé cristã, a fé que nós temos em Cristo Jesus. Porque Cristo, sendo Filho de Deus, sendo o próprio amor, morando agora nas nossas vidas, através do Espírito Santo, nós temos fé nisso. E é essa fé que nós temos no Filho de Deus é que exalta esse amor. Porque o amor que é Deus agora vive em nós. E com esse amor, agora nós podemos expandir dentro dos nossos relacionamentos. E principalmente, ou melhor, começando do nosso relacionamento familiar. E aqui é o que mostra, e mais especificamente, o respeito e a honra. E quando nós pensamos sobre genro, sogro, sobre nora, sogra, nós pensamos exatamente que eles merecem honra e merecem o respeito. Primeiro o respeito, porque o respeito se deve a todos os seres humanos. Isso é uma lei natural. Não somente o respeito, mas a honra. Por quê? Imagina agora você que é casado com a sua esposa, ou você, mulher, que é casada com o seu esposo, e você tem ali do seu lado uma pessoa que, junto com você, é uma só carne. E quem que foi que trouxe aquela pessoa no mundo? Quem colocou o seu esposo, a sua esposa no mundo? Ok, foi Deus, mas através de quem? De um instrumento, que foi a mãe do seu cônjuge. E a mãe do seu cônjuge,
cuidou do seu cônjuge. Cuidou enquanto crescia, dando e colocando nele todos aqueles valores que você vê e que você viu quando você casou. Então você tem diante de si, do seu lado, uma pessoa que foi gerada e criada por uma mãe. E essa mãe é a sua sogra. Ela criou uma pessoa que agora é parte de você. E nós não pensamos nisso. Mas veja que quanto isso é bastante cultural. Nós vivemos numa cultura muito pesada quando se trata de relação entre nora e sogra. A maioria das piadas que se ouve afora é sobre as sogras. Geralmente os genros com a sogra ou as noras com as sogras, mas geralmente a figura da sogra é a principal causa das piadas, das historinhas, das anedotas. Mas isso é bastante cultural. Eu vivi dentro de uma cultura americana, onde que sogra, o nome sogra tem por tradução mother-in-law, ou seja, mãe por lei. E como é isso? É muito fácil de compreender o qual certo está essa tradução, mãe por lei. Sogro, pai por lei. Irmãos, brother, sister. In-law por lei, irmão por lei, irmã por lei. E isso é fácil de compreender. Por quê? Porque a partir do momento, e isso é que nós temos como ensinamento cristão, que a partir do momento que nós casamos, nós e nossos cônjuges nos tornamos um só. E então se tornamos um só, isso quer dizer então que os meus parentes agora são os parentes dele. E os parentes dele agora são os meus parentes. Isso é o que a Bíblia nos ensina quando coloca ali que agora os dois se unirão e serão uma só carne. Então é fácil nós compreendermos isso, que agora então, sendo uma só carne, os meus pais são os seus pais, o cônjuge. Os seus pais agora então são meus pais. Irmãos, pais, tudo por lei. Então a mesma honra que eu devo aos meus pais, eu devo também aos pais do meu cônjuge. E é isso que a verdade prática agora está mostrando. A fé que nós temos em Cristo exalta esse amor familiar, porque agora é um amor familiar. A família que era menor agora se tornou simplesmente um pouco maior. Porque agora nós nos tornamos uma só carne, então a família então agora se tornou uma só família. É a fé em Cristo que exalta esse amor familiar. Então agora nós devemos o respeito que devemos a todos os seres humanos, mas também a honra. Honra o teu pai e tua mãe, que é um dos 10 mandamentos, agora passa a valer também para os nossos cônjuges, pais, os pais dos nossos cônjuges. E isso nós só podemos fazer, isso nós podemos entender se nós deixarmos que o Espírito de Deus esteja em contato com o nosso espírito, fazendo com que a nossa carne seja subjugada. E esse é o exemplo que foi deixado aqui na Bíblia. O exemplo do relacionamento de Noemi com Ruth. E vemos aqui na nossa leitura bíblica em classe que está dizendo exatamente assim. Está ali em Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao 5 e o versículo 8, depois do versículo 12 ao versículo 14. Está escrito: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e eram o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência como usaste com os falecidos e comigo. Tornai, filhas minhas, ide vós embora, e já muito velha sou eu para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos,
Esperá-los íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos íeis com eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amarga é mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E é exatamente baseado nesse capítulo 1 que nós comentamos aqui na nossa introdução, onde nós falamos a história aqui de Elimeleque, o qual com a sua família mudou-se para Moabe, morrendo ali em Moabe. E é interessante porque sempre quando nós estamos passando por um problema, por uma dificuldade, a maioria das vezes nós não vemos que o culpado somos nós mesmos. São as nossas ações que levam a uma reação, a uma consequência. E muitas das vezes nós viemos a culpar a Deus. É o que Noemi fez aqui. Ela disse assim, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Mas quem foi que fugiu da presença de Deus? Quem foi que agora tomou um caminho que não deveria tomar? Quem foi que agiu diferente daquilo que Deus tinha deixado na lei para que não fosse feito daquela maneira? Agora, não podemos culpar Deus por causa das consequências que sofremos pelas nossas ações. Mas, apesar de tudo, Deus é misericordioso. E Deus, na sua eterna misericórdia, Ele tem compaixão de nós, mesmo quando nós agimos erroneamente. Deus cuida de nós quando nós voltamos para Ele. E a história de Noemi e Ruth mostra exatamente essa compaixão, esse cuidado que Deus teve. E como a mulher, sendo de outra nação, ela foi inserida dentro do contexto do povo de Israel, mas por quê? Porque ela se entregou a Deus. Vemos aqui na nossa introdução, vamos aqui já dar uma acelerada, porque o tempo é curto e a lição é comprida. Na introdução está dizendo assim: nesta lição estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas em que se exalta o amor e a virtude da mulher moabita chamada Ruth. É a história de um drama familiar que envolve o luto, a subsistência e a desesperança. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Contudo, nessa drama familiar, a obstinação de Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com atitudes de fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança. É a narrativa bíblica de uma nora que cultiva um verdadeiro amor no coração pela sua sogra e por isso foi capaz de enfrentar a crise da escassez numa terra inóspita, longe de seu povo original. Temos muito o que aprender com o relato bíblico do relacionamento entre Ruth e sua sogra Noemi. E é o que nós vamos pegar aqui, o exemplo dessas duas servas de Deus que, no meio da crise, se uniram para enfrentar a crise, mas agora saindo de longe da presença de Deus e voltando para perto da presença de Deus, voltando para onde Deus estava. Essa é mais uma lição que nós devemos pegar para nós. Às vezes acontece de nós querermos fugir da presença de Deus. Nós irmos para longe da onde Deus quer que nós estejamos. E lá a crise nos acompanha, os problemas nos acompanham, vem muitas coisas que não deveriam talvez nem mesmo acontecer. Como foi o caso aqui de que aconteceu na vida de Noemi. Viuvez, doença, solidão, desesperança. Mas agora é a hora onde nós caímos em nós e falamos, opa, o que é que eu estou fazendo aqui? Como a história do filho pródigo. Os trabalhadores do meu pai têm comida e eu estou aqui comendo comida de porco. Eu vou voltar a você como um trabalhador? Não preciso ser filho. Noemi agora toma o caminho contrário da onde que ela estava. E ela volta então para onde Deus estava.
e era onde ela nunca deveria ter saído. E nessa história agora, nós vamos ver como sucedeu. Por que sucedeu? Sucedeu em meio a uma crise econômica na terra da Judéia. É o que está aqui no nosso tópico 1. E o subtópico 1 está dizendo assim: a escassez que provocou fome na casa de pão. O alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel que abandonaram o Senhor. A cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido, Elimeleque, era o lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez. Ora, a palavra Belém significa casa de pão, mas a cidade do pão estava sem o pão que representava o sustento material do povo. A cidade deixou de ser um celeiro de grãos para se tornar um lugar de escassez e fome, carestia e seca por toda parte da terra de Canaã. Na Bíblia, às vezes a fome é um modo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele. Naquele tempo, Israel havia se afastado da comunhão com Deus e chegado ao ponto de cultuar os ídolos pagãos. A bem da verdade, nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina era para todos. Agora, interessante que a escassez que provocou a fome na casa do pão veio por causa do mau governo. Nós citamos anteriormente quando falamos a lição passada sobre a vida de Sansão, que foi ali um dos juízes de Israel. E o que é que acontecia? O povo se desviava da presença de Deus e agora eles eram entregues na mão dos seus adversários. E por que isso acontecia? Era Deus castigando o seu povo? Na verdade, o povo deixava Deus. Como sempre acontece nos dias de hoje. Deus sempre está no mesmo lugar. Deus sempre esteve no mesmo lugar. Se nós buscarmos a Deus, nós vamos achá-lo aonde Ele sempre esteve, aonde Ele sempre está. Então não é Deus que abandona o seu povo, não é Deus que nos abandona. Somos nós que o abandonamos, porque Ele está lá. Ele continua lá. O que Deus faz é, através do seu Espírito Santo, deixar o nosso corpo. Mas Deus está no mesmo lugar. E Ele deixa por quê? Porque nós o abandonamos. O Espírito Santo, que é Deus, sai de nós quando nós, pecando, não nos arrependemos. E quando então nós deixamos Deus, nós estamos afastados de Deus, nós estamos longe de Deus, as consequências vêm. Os problemas vêm. As punições vêm, mas é Deus punindo o seu povo? Nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Nós estamos sofrendo das reações das ações que nós fizemos. Agora, onde havia pão, ali na terra de Judá, na casa do pão, Belém, terra do pão, casa do pão. Agora, a casa do pão já não estava dando mais pão, porque o povo se afastou de Deus. E agora, então, longe de Deus, estavam entregues na mão dos seus inimigos. E, contanto, já não tinha mais nem o que comer. A fome, a escassez, porque o povo abandonou a Deus. E quando isso acontece, quando a crise econômica ela chega dentro de um lar, ela chega dentro de uma família, é onde nós vamos ver, na maioria das vezes, uma crise se instalando na família. Um dos maiores problemas dentro de um relacionamento familiar é quando há uma crise econômica. Porque uma crise econômica abala uma família. E se essa família não estiver unida, e se nessa família não tiver Cristo, se nessa família não tiver Deus que com o seu amor reina naquela casa, vai haver uma divisão, vai haver uma quebra. E nessa família se instalou uma crise. E é o que está escrito aqui, nessa parte 2, no subtópico 2, diz assim: a crise de uma família. A família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi, os filhos Malom e Quilion, enquanto estavam na Judéia. A crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca de solução para a subsistência da família em outro lugar. Em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia mais racional, o caminho das terras planas de Moabe. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não o buscou para tomar aquela importante decisão. Ao chegarem a Moabe, a experiência não foi fácil. Ali em Moabe, a família encontrou a morte, o luto e a viuvez que envolveram a vida dessa família.
quando Elimeleque faleceu e Noemi ficou viúva e com seus 2 filhos. O casamento de seus 2 filhos com 2 moabitas trouxe a esperança de volta ao coração de Noemi, mas de repente os 2 filhos falecem, deixando as esposas viúvas. Agora eram 3 viúvas que, no contexto da época, teriam enormes dificuldades de sobrevivência. Essa história nos mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar o relacionamento de pessoas muito próximas como a nora e a sogra, o genro e o sogro. Como se comportar diante dessas circunstâncias? Conhecendo a Deus, quando a crise ataca, a melhor coisa que nós devemos fazer é buscá-lo. É orar. É pedir a direção. Numa dessas lições eu disse sobre isso, que há decisões nas nossas vidas, que são decisões mais comuns e mais simples, que nós podemos tomar essas decisões imediatamente. Mas há decisões que onde vai afetar mais do que nós mesmos, e às vezes são decisões dificultosas, grandes, nós devemos primeiro, antes de tomar uma decisão, buscar o Senhor. E procurar com Ele qual que é o melhor caminho. Porque às vezes o caminho não é andar. Às vezes a ordem é para ficar parado. Às vezes a ordem é para permanecer onde nós estamos. E talvez essa seria a resposta que Deus daria para Elimeleque se ele tivesse perguntado. Agora, é interessante ver que Elimeleque não era um homem qualquer. Quando nós estudamos mais a fundo a vida de Elimeleque, o homem Elimeleque, a pessoa de Elimeleque, nós vamos ver que ele era um homem de uma casta alta. Ele era ali um dos parentes de Nasson, que era um dos príncipes de Judá. Então era um homem que estava numa posição elevada. E Elimeleque, estando ali em uma das famílias que estava ali na liderança de uma tribo, e uma tribo especial em Israel, era um homem que tinha pleno conhecimento de Deus. Mas ele não buscou a orientação divina. Então ele, em vez de ficar parado, ele tomou uma decisão racional. Aqui eu estou passando por uma crise econômica. O que eu vou fazer? Eu vou para onde tem comida. Eu vou buscar onde tem trabalho. Eu vou aonde tem o sustento. E ele tomou o caminho das terras de Moabe. Um povo que não os recebeu quando eles estavam vindo no caminho, quando eles estavam vindo pelo deserto, vindo do Egito. E Deus então colocou a ordem que os moabitas não entrariam na congregação de Israel. Mas ele toma o caminho das terras de Moabe. Por quê? Porque ele não consultou a Deus. Ele foi pela sua direção racional. E é muitas vezes isso que acontece conosco. Quando nós deixamos de primeiro buscar a Deus e olhar para aquilo que parece mais fácil para a nossa visão, para aquilo que parece mais racional para o nosso cérebro. E quando nós fazemos isso e deixamos de buscar a Deus, é aonde vêm as consequências. E nessa consequência pode afetar toda uma família. E dentro dessa crise familiar, o que é que nós vamos ou o que é que nós podemos fazer? Como se comportar diante de circunstâncias como essa? É uma crise existencial que muitas das vezes ela vem sobre uma família. E essa crise existencial é que está falando agora no nosso tópico 2. Como superar essas crises existenciais? Diante das crises existenciais, nós muitas vezes tomamos decisões. E às vezes, essas decisões é o que? É voltar. Vamos refazer o caminho. Vamos voltar da onde nós saímos. E é o que Noemi fez. Está dizendo aqui no subtópico 1, diz assim: Noemi decide voltar à sua terra.
Viúva com as suas duas noras moabitas, Orfa e Ruth, também viúvas, Noemi resolve voltar à sua terra na Judéia depois de 10 anos longe. Era uma mulher envelhecida e por isso resolveu liberar suas noras Orfa e Ruth para que voltassem às suas famílias de origem em Moabe. Orfa aceitou a liberação de sua sogra e voltou para sua família, mas Ruth resolveu ficar com Noemi. Provavelmente, Noemi pensou que Deus a estivesse castigando com todos os sofrimentos experimentados e não imaginava o plano divino em todas aquelas circunstâncias. Na decisão de Ruth nascia uma amizade profunda entre nora e sogra, entre duas mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Aprendemos com o apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Noemi aqui, ela pensou que ela estava sendo castigada por Deus. Ela não teve duas visões, pelo que eu posso perceber aqui nessa leitura. Duas coisas que faltou a Noemi. Uma foi lembrar da decisão tomada pelo seu esposo para ir à terra de Moabe. As consequências de uma ação que levou até aquele sofrimento. Mas, espera aí, eles já estavam sofrendo uma crise econômica onde que eles estavam. O que eles iam fazer? Deus, quando ele deixa o povo à mercê, as consequências vêm sobre todo mundo, sobre todo o povo. Quando Deus envia o sol, quando Deus envia a chuva para regar a terra, é enviado sobre todo o povo, sobre toda a terra. Se Deus envia a saraiva do céu, é enviado sobre toda a terra. Se Deus enviar fogo consumidor, é enviado sobre toda a terra, sobre todo mundo. Mas sabe qual é a diferença? É aquilo que Deus mostrou na terra do Egito. Aqueles que confiam no Senhor nunca serão abalados. Quando Deus envia o fogo, ele protege o seu povo que confia nele, que busca ele. Porque Deus não abandona os seus. Quer dizer então que nós não vamos sofrer nesse mundo, nós não vamos sofrer tribulações. Acabei de dizer que as tribulações, ela vem sobre todos, inclusive para nós. Mas a diferença está em buscarmos a Deus. Porque a tribulação, ela vem e atinge a nossa vida. Mas quando ela atinge, nós corremos para Deus. E Ele então nos ajuda. E Ele então nos protege. E assim com isso nós aprendemos o quê? Que nós somos sim atribulados. Que nós somos sim atingidos. Mas a diferença está que nós somos livres de todas as turbulências quando nós entregamos nossos problemas na mão de Deus. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é misericordioso e Ele nos ajuda. Então ali, o que nós vemos na vida de Noemi foi isso. A primeira coisa que faltou para a sua família foi confiar em Deus no meio da crise onde eles estavam. Então Deus não estava castigando ela por causa de alguma coisa. Ela estava sofrendo as consequências da ação que foi tomada pela cabeça do lar. A outra coisa que ela deixou de ver é que no meio da crise, é que no meio disso tudo, Deus zela pelo seu. Deus tem um propósito. Deus, Ele age, Ele tem um plano no meio da crise. E o plano de Deus para ela e para Ruth já estava escrita no livro de Deus. Ele já sabia o que ia acontecer. Mas elas tinham que tomar uma decisão. A primeira decisão foi de Noemi. Vamos voltar para a terra do pão. Vamos voltar para a casa do pão, porque Deus, Ele está novamente no meio do seu povo. Ou seja, o povo voltou para Deus, Deus agora se voltou novamente para o seu povo. Vamos voltar para a terra do pão.
Vamos voltar para onde Deus está. A segunda coisa foi o quê? Foi agora Ruth aceitar a Deus como seu Deus, ao Deus de Noemi como seu Deus. Diz assim o segundo tópico: Ruth conhece Deus de sua sogra. Ruth declarou de coração sincero à sua sogra Noemi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela teve um gesto de amor exemplar para com Noemi. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi. A despeito dos sofrimentos e necessidades vividas dentro daquela família, a moabita descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro que supre as nossas necessidades. Ruth apegou-se a Noemi não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel, porque a sua sogra dava o exemplo de uma mulher temente a Deus. Quando sogra e nora estão unidas na presença de Deus, é uma bênção para toda a família. Por intermédio dessa união, Deus traz provisões extraordinárias para as necessidades familiares. Então, o outro exemplo para superar as crises existenciais é o quê? É conhecer o Deus verdadeiro. É isso que Ruth, então, agora ela faz. Na declaração dela, ela deixa claro, porque agora ela está unida com Noemi, não somente pela família que elas um dia possuíram em comum, que foi os filhos de Noemi, agora sendo um deles o marido de Ruth. Agora já não mais está unida nessa família, mas agora ela está unida em um sentimento mais do que isso, um sentimento mais profundo e uma amizade mais sincera, ao ponto de agora ela conhecer ao Deus de Noemi. Muito talvez pelo relacionamento que ela via ali entre Noemi e Deus, talvez pela vida temente, pela vida exemplar de Noemi, ela agora diz assim, ó, o Deus que você serve, esse vai ser o meu Deus. Eu quero conhecer esse Deus. Porque o único Deus verdadeiro é aquele Deus que supre as necessidades quando nós sentimos falta de alguma coisa. E Moloque não podia fazer isso. E quem era Moloque? Era o Deus dos Moabitas. Agora então ela está dizendo assim, ó, eu rejeito a Moloque porque ele é uma estátua que não pode fazer nada além de querer tomar os meus filhos, porque é isso que Moloque fazia. Moloque, o Deus dos Moabitas, era para quem se era ofertado as crianças eram ofertadas para Moloque. Era um dos sacrifícios para Moloque. Então agora ela rejeita esse Deus, ela diz, eu quero conhecer o teu Deus. Porque esse teu Deus, ele agora vai ser o meu Deus. O teu povo que serve a esse teu Deus vai ser o meu povo. Eu quero me incluir nisso. Agora então ela estava rejeitando a sua origem. Então, aquilo que foi declarado para os judeus, que um moabita não poderia entrar na congregação de Israel, ela estava deixando agora de lado a sua origem moabita. Ela estava declarando, o teu povo é o meu povo, eu pertenço a este povo. Isso é uma conversão. Isso é uma mudança de direção. Eu deixo de lado agora essa minha origem, que é uma origem pagã, e estou me incluindo. Lembra o que Jesus disse? Que os ramos foram enxertados na videira verdadeira. Nós, que éramos pagãos, somos enxertados em Israel. Então nós passamos a ser o que agora? Nós passamos a ser israelitas. E glória a Deus por isso, porque Paulo escreveu assim, que não são israelitas aqueles que são de carne, mas sim aqueles que são de coração. Porque nós somos enxertados. Assim aconteceu com Noemi agora. Ela agora é enxertada no meio do povo de Israel. Ela abdica da sua origem. Ela abdica do seu povo. E ela agora então passa a ser o quê? Uma israelita. Não de carne, mas de fé.
de espírito. Na sua união, que agora então que ela tem nessa amizade com Noemi, ela conhece o verdadeiro Deus e ela passa então a viver no meio do verdadeiro Deus. Isso é uma mudança de direção. Superando as crises existenciais. Primeiro, voltar para de onde nós saímos, que saímos da presença de Deus, voltar para a presença de Deus. Segundo, conhecer o Deus verdadeiro. E conhecer vai muito mais além de saber quem Ele é. Conhecer é ter um relacionamento com Ele, conversar com Ele, viver com Ele. E o terceiro ponto que foi deixado foi esse: unidas contra a crise. Diz assim, toda a família pode passar um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil. Como no caso de Noemi, às vezes a família parece chegar a um beco sem saída para a vida material, emocional e até mesmo espiritual. Até certo ponto isso é natural, pois quando nós deparamos com determinadas crises, nossa visão tende a ficar embaçada e limitada. Entretanto, a palavra de Deus diz: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é pelo seu povo. Isso não é diferente com a nossa casa. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Ora, no momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra entre seus membros. Já imaginou como ficaria muito mais pesada a carga de Noemi e Ruth se elas não tivessem unidas? Sim, Ruth, a nora de Noemi, foi capaz de superar as crises da sua casa e da sua sogra com uma visão de esperança, paciência e tenacidade para superar todas as dificuldades da família. Sua perspectiva de fé animou sua sogra e juntas contemplaram o agir de Deus em favor de sua família. Então a terceira lição aqui é a união. A união contra a crise que se instala no meio do relacionamento. Porque imagina agora você, no meio de uma crise, no meio de uma guerra e sem união entre os membros, entre as pessoas que estão passando por aquela crise. Cada um vai tomar sua direção. Eu vou por aqui porque eu acho que esse é o caminho certo. Eu não concordo com você, eu vou por esse outro caminho porque eu acho que esse caminho está certo. Eu não quero saber de nenhum de vocês dois, eu vou voltar para aquele caminho porque eu acho que lá era onde estava certo. Aonde não há união, há guerra. A desunião. E se há desunião, obviamente o problema não pode ser resolvido. Salomão ele escreveu assim que um cordão de 3 dobras não se pode quebrar. Isso quer dizer que se está 3 dobras, se está 3 laços unidos, é mais difícil arrebentar. Agora, se há desunião, então vai ser uma dobra só. Você pode fazer assim e pode quebrar mais fácil. Ou mesmo cortar. Passar uma faca, passar uma navalha, uma tesoura, vai cortar mais fácil se tivesse com 3 dobras. Fatos nos levam a ver que quando há união, um exército unido, ele pode ir contra qualquer exército. Por maior que fosse o outro exército, se no outro exército estão desunidos. Mas não é uma coisa fácil. Porque ter união não é tão fácil assim. Quanto mais pessoas existem em um grupo, mais diferenças de pensamentos vai ter. Mais opiniões divergentes você vai ouvir. Então é fácil acontecer uma desunião. Mas então o que é que deve ser feito? É olhar para a crise e dizer assim, nós temos que superar essa crise. Então, nosso objetivo tem que ser um objetivo comum. E foi o que Ruth fez. Ela olhou para Noemi e falou assim, nós estamos nessa crise juntas. Vamos unir com essa crise juntas. Não importa se você já está velha, não importa se eu ainda sou nova e posso ter outro esposo, não é isso que nós estamos olhando agora. O que nós estamos olhando agora é que nós temos que passar por esse momento aqui juntos. Você perdeu o teu filho, que era o meu esposo. Nós estamos
numa crise única. Vamos olhar para isso e vamos superar. Então, quais são os exemplos para superar as crises existenciais? Primeiro, voltar para onde Deus está. Segundo, conhecer ao Deus verdadeiro. Conhecer ao Deus verdadeiro. E terceiro, se unir diante das adversidades. Se nós, como igreja, nos unirmos diante das nossas adversidades, nós poderemos passar por qualquer batalha, porque Deus está no nosso meio. Assim também é dentro de um lar. A união entre os membros, contra um objetivo comum, pode superar qualquer crise, porque Deus vai estar ajudando. Isso nos leva a ver o terceiro tópico, que diz fé e trabalho numa nova perspectiva. E isso tem muito a ver com o que o Tiago escreveu, fé e obras, ou seja, fé e trabalho. Fé e trabalho em uma nova perspectiva. Traz aqui o nosso escritor que diz a chegada à terra do pão, que foi o subtópico 1. A chegada das duas mulheres viúvas às Judéias, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com sua família. Ela ainda era uma mulher amargurada com as duras experiências passadas em Moabe e preferia ser chamada de Mara, cujo significado no hebraico é amarga. Sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Entretanto, o Senhor estava no comando da sua vida para um propósito maior do que ela poderia imaginar. Sua humilhação e tristeza começaram a ser transformadas em alegria. Assim, quando Noemi e Ruth empreenderam a viagem para a Judéia, havia uma nova esperança em seus corações. Ruth se tornara uma mulher de fé, disposta a superar a crise de subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Então, sogra e nora agora estão juntas, vivendo da fé, como a Bíblia diz, o justo viverá da sua fé. E nesse primeiro subtópico, a chegada à terra do pão, ele vem trazendo aqui o que ou como se deu agora a chegada de Noemi. Depois de mais de 10 anos em Moabe, agora uma mulher bem mais velha, amargurada, triste com tudo aquilo que ela tinha passado. E ela agora diz, olha, eu não quero mais nem ser chamada Noemi, me chama Mara. Uma mulher amarga, por tudo aquilo que ela tinha passado, por todas as experiências ali de Moabe, ter perdido o esposo, ter perdido os filhos, agora voltou, nem sabia mais se os seus parentes ainda estavam vivos. E ela agora entra naquela cidade, mesmo sabendo que agora, pelo menos, está vindo para um lugar que tem pão. Estamos primeiro voltando para casa. Estamos voltando para um lugar com mantimento. Mas eu estou amargurada. Mas Ruth, ela agora estava disposta a viver aquela fé que ela tinha conhecido. A fé em um Deus verdadeiro. Mas só isso ia bastar? Ela chegou à terra do pão. Ok, eu tenho fé que agora nós vamos conseguir alimento. Mas só fé não é suficiente para trazer o alimento. E eu aqui não estou dizendo só alimento material, também alimento espiritual. É muito importante saber que a fé ela vem acompanhada de trabalho. O justo, pela sua fé, viverá. Isso aqui é uma palavra de Deus. O justo, pela sua fé, viverá. Mas em um contexto diferente, de mostrando que para nós nos mantermos vivos, nós temos que ter trabalho. Ruth, ela agora tinha fé. A fé de que iria ter o sustento. Mas ela não cruzou os braços. Ela foi ao trabalho. Recuperando a autoestima, Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi que a fez entender que ainda havia esperança.
Elas haviam chegado a Belém no princípio da colheita das cevadas. Se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada para ambas. Ruth usou sua perspicácia para suprir a necessidade da casa. Essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse seu estado de espírito e sua autoestima. É muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar as outras. Agora, nesse tópico 2, ele mostra onde Ruth, motivada pela fé que ela tinha em Deus, ela chega num ponto que ela fala, opa, nós estamos agora em um universo, nós estamos em um contexto onde nada nos vai faltar. Ou seja, a esperança renovada. Estamos saindo de uma situação precária. Estamos saindo de uma crise. Mas estamos chegando em um lugar onde nada vai nos faltar. Isso é a fé. A esperança que ela possuía. E isso fez com que ela saísse ao trabalho. E nessa sua nova esperança, nessa sua esperança renovada e com essa fé, vem a autoestima que é renovada em Noemi. Ela agora está bem melhor, com um ânimo bem melhor, um ânimo renovado. Porque agora, levado pela fé que Ruth possuía, e pelo ânimo agora que Ruth estava de ir a trabalhar, agora ela está mais animada. Ela está com autoestima. É importante quando nós vemos essas pessoas que está disposta a animar outros. Através do que? De suas ações. Não é só a fé. Não é simplesmente quando nós estamos passando por uma crise e alguém vem em nós e fala, meu irmão, fica tranquilo, Deus vai te ajudar. Tiago ele deixou muito claro isso. Ele fala, o que vai adiantar? Se o seu irmão estiver passando fome e você chegar lá no seu irmão e falar assim para ele, não se preocupa, Deus vai te dar o que comer. Qual é mais importante? Você chegar com ele com a sua fé, sem mostrar as obras, ou pelas suas obras você mostrar a sua fé? Você chegar para ele e dizer assim, meu irmão, Deus te abençoe, aqui está um prato de comida que Deus me enviou para te entregar. Pelas obras, mostrando a sua fé. E agora Ruth faz exatamente isso. Agora, recuperada a esperança, ela agora, com a sua fé de que nada vai faltar, ela vai ao trabalho. A honra do trabalho no campo de Boaz. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque, chamado Boaz. Ruth foi para esse campo de cevada a fim de ajuntar as espigas que os segadores abandonavam, prática permitida e concedida aos pobres pela lei mosaica. Assim, Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento sua sogra, Noemi. Ela teve iniciativa e persistência, não teve medo de correr riscos, estava determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado. Mais adiante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira para com sua sogra, Boaz ofereceu seu campo, sua proteção e se tornou o provedor de Noemi e Ruth. E assim, nessa nova perspectiva que Ruth tinha, com a sua esperança renovada e com a fé de que nada ia faltar, ela vai ao trabalho realmente físico. Ela agora então vai para o campo de Boaz. E ela ali passa a colher as espigas para tanto tratar de si, como também sustentar a sua sogra, a quem ela agora estava unida por uma amizade. Sua sogra era velha, já não podia trabalhar como ela poderia. Então ele disse, não, eu vou trabalhar por mim e por você. Ali o que Nora faz é trabalhar, e a sogra faz é aconselhar. E aconselhar bem, como uma filha. E ela então, aconselhando, ela diz, não vai para outros campos, fica só nesse campo. Fica só aí porque você vai ser bem tratada. Fica só aí porque você vai ser bem cuidada. Um conselho como se estivesse dando para uma filha. Porque agora é uma relação disso. Como se fosse de mãe para com filha. E nessa relação, nessa perspectiva nova agora, nesse relacionamento de eu sou aconselhado, sogra aconselhando, nora trabalhando. E as duas juntos passando por aquele problema juntos. Fé e trabalho, numa perspectiva. E com isso, ela foi bem recompensada. Agora, com sua fé e seu trabalho, Boaz vê
tudo aquilo nela, as virtudes que ela tem. E agora um novo relacionamento se inicia com essa estrangeira chamada Ruth. Deus, ele trabalha de uma forma com que nós não conhecemos. Por propósito que para nós está bem diferente daquilo que nós imaginávamos. E quando nós vemos essa história, nós vemos exatamente isso. Nossa, uma moabita que não deveria estar na congregação de Israel. Mas como que ela veio parar ali? Primeiro, Deus tem os seus propósitos. A soberania de Deus é perfeita. E segundo, não foi por um acaso. Ela trabalhou para chegar onde chegou. Ela passou por aquilo que nós comentamos lá atrás. Ela voltou com a sua sogra para onde Deus estava. Ela conheceu o Deus da sua sogra. Conheceu realmente. Ela se uniu com a sua sogra. Veja como é, num relacionamento e na nossa cultura, onde esse relacionamento é um pouco bem dificultoso, aqui é mostrada uma história onde quando há todos esses adjetivos unidos, as coisas tendem a acontecer. Juntos, trabalhando juntos para o mesmo objetivo. E qual que é o objetivo de uma mãe? É cuidar do seu filho, da sua filha. Do outro lado está o genro, do outro lado está a nora. E tem que pensar exatamente assim. Ela está cuidando do que também lhe pertence. Tudo unidos por o mesmo objetivo. E isso, com toda essa história, nos chega ao ápice, que é o que Ruth encontra o remidor da família. Ruth descobre o remidor de Noemi. Ao se dispor a apanhar resto das espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque, e por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Ele fez todo o procedimento a respeito da propriedade conforme orientava a lei. Aqui podemos perceber que Boaz é um tipo de Cristo, o nosso Redentor, que sendo rico se fez pobre para nós fazer herdeiros das suas riquezas espirituais. A riqueza de Cristo para a nossa família. Com a sua fé e seu trabalho, agora ela, trabalhando naquele campo, ela encontra um remidor. Naquele contexto, e vivendo naqueles tempos, uma pessoa viúva era uma das coisas mais difíceis que tinha. Era o problema das viúvas e dos órfãos. Porque uma viúva, ela não tinha quem iria sustentá-la. Porque quando uma mulher casasse, ela saía da sua parentela. Ela agora tinha a sua própria família. E quem ela quis sustentava era quem? Quem sustentava era seu esposo. Mas quando o seu esposo morresse, ou quando o seu esposo morria, ela não voltava para a casa dos seus pais. Ela estava desamparada. Até porque, muitas das vezes, quando o seu esposo falecesse, seus pais também já tinham morrido. Porque poderia passar tempos e tempos. Ela não tinha para onde voltar. Imagina agora que não somente o seu esposo falecido, e também os seus filhos, porque talvez poderia pensar, podia voltar para a casa dos filhos, podia ir para a casa dos filhos, mas até os filhos estavam mortos. E o que fazer? Viúva então era desamparada. Não tinha para onde ir, não tinha quem sustentar. E como viver numa situação dessa? Agora, diante dessa circunstância, Noemi agora estava unida com Ruth, que trabalhava pelas duas, trazendo sustento para casa. Mas, na situação, naquele contexto, existia uma figura, que era a figura do remidor. O remidor era um parente de uma pessoa que ele podia vir comprar toda a terra da sua família e tomar como posse. E ele passava agora a ter tudo aquilo como seu. E
tudo que estava debaixo de si, ele teria que passar a prover. No caso de Noemi, ela descobre agora que ela tinha um parente de Elimeleque que poderia redimir tudo o que era seu. Poderia comprar tudo o que fosse de Elimeleque e trazer para si, inclusive Noemi. Assim, ela ia ter o seu sustento, teria a sua provisão. Um desses parentes era Boaz. E foi exatamente no campo de Boaz que agora Ruth está trabalhando. E Noemi, sabendo disso, ela diz, olha, esse é o campo de Boaz. Fica com ele. Fica na sua terra. Colhe o que dali sair. Porque ele pode redimir as minhas propriedades, que pertencia a Elimeleque. E nisso você vai estar incluída. Porque você era esposa de um dos filhos de Elimeleque. E ela assim o faz. Aconselhada por Noemi, um bom conselho de uma sogra, ela então ali fica. E ela conhece quem era a figura de Boaz. Quem é Boaz? Ela conhece o remidor de Noemi. Trazendo para a vida espiritual, é o que acontece conosco. Quando nós vamos em busca do conhecimento do Deus verdadeiro, nós descobrimos que nós temos um remidor. E o remidor é Cristo, que veio em um mundo que estava perdido, longe da casa do Pai, e ele então redime. Ele compra de volta. Ele fala, tudo que estava perdido agora é meu. E assim somos nós, comprados e remidos por Cristo, o nosso remidor. E agora ali, Boaz, ele faz aquilo que ele poderia fazer. Ele vai em busca de redimir a Ruth, a Moabita. Boaz redime Ruth, a Moabita. Boaz foi para a porta da cidade, onde se reuniam os anciãos do povo, na forma de um júri, os quais julgavam as causas do povo. O remidor, por direito, era outro homem, porque aquela parte da terra que pertencia a Elimeleque estava à venda. Portanto, a herança representada por aquele pedaço de terra pertencia a outro, mas Boaz se dispôs a casar-se com Ruth para que aquela terra fosse dele, convencendo os anciãos e o antigo dono a fazerem assim. Mais que isso, Boaz redimiria Ruth, pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. Foi assim que Ruth, a Moabita, entrou para a genealogia de Jesus. Após casar-se com Boaz, ela deu à luz um filho, o qual recebeu o nome Obed, o pai de Jessé, e este o pai de Davi, o grande rei de Israel. Quando Jesus se manifestou na terra, tornou-se conhecido como filho de Davi, formando os elos da linhagem do Messias. Agora, Boaz faz aquilo que estava no seu direito a fazer. Mas ele não era o primeiro remidor. Havia outro. Mas o outro remidor disse que se ele redimisse tudo, ele teria também que ter a Ruth como sua. Ele disse, não, se eu fizer isso eu vou perder a minha herança. Não posso fazer. Faz-o tu. E assim Boaz faz. Boaz vai, compra tudo que era de Elimeleque, paga o preço que ele deveria pagar, e ele então se casa com Ruth. Desse modo, Ruth agora, ela não somente, ela já havia abdicado da sua origem. Ela disse, o seu povo é o meu povo. Então agora já não é somente por fé, mas também por lei. Porque agora dentro da lei, ela passa a ser da parte de Israel. Então agora está completa. A obra está feita. Veja como a história vira totalmente a página. Primeiro, pela soberania de Deus. Segundo, mesmo diante das crises e adversidades, quando há esse amor, essa amizade, essa união, em torno de um só propósito para vencer, todas as barreiras são derrubadas. As crises são contornadas.
o objetivo é alcançado. E como e por quê? Porque passamos por aquele. Fomos encontrar o Deus verdadeiro. E após encontrá-lo, fomos conhecê-lo. Tivemos a nossa esperança renovada, agimos com fé e trabalhamos em prol de um único objetivo. E agora chegamos aqui. Conhecemos o Remidor. Fomos redimidas. E agora nós estamos tranquilas. A nossa vida está tranquila. Nós temos um Remidor. Nós temos quem vai trazer nosso alimento. E o mais bonito de tudo é que desse relacionamento saiu um rei grande que chamava-se Davi. De Davi veio Jesus Cristo, da linhagem dessa Moabita que entrou na história de Israel. Por acaso? Não. Por soberania de Deus e por fé, trabalho e dedicação dessa mulher chamada Ruth. Então, qual é a lição deixada para sogras e noras? Para sogros e genros? O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. A história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que a vontade de Deus que noras e sogras, bem como genros e sogros, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que nora e sogra podem superar juntas a dor do luto, o período de escassez em que toda a família está sujeita a passar, a enfermidade de um filho ou de um neto. Nos momentos difíceis na família, elas podem ser um esteio para todos. A palavra de Deus diz que em tudo devemos glorificar o Senhor, e isso passa pelos relacionamentos mais próximos dos cristãos. Essa lição nos trouxe exatamente aqui o exemplo entre noras e sogras, entre genros e sogros. Não importa o relacionamento familiar. Aqui está o exemplo de que a união pode superar e mudar toda uma história. Porque a união para ir de frente a um problema em comum vai trazer a solução. Veja, pode ser uma doença, pode ser o luto, pode ser a enfermidade, a escassez. Quando há uma união nesse relacionamento de pessoas diferentes, que vêm de famílias diferentes, está lutando por um sujeito em comum, por um problema em comum, por uma crise em comum. Então, essa união que é mostrada pelo fruto do Espírito, de novo aquilo que eu já tinha citado, o fruto do Espírito é que nos faz ter essa união pelo amor, pelo domínio próprio. E isso vai fazer com que nós superamos todos os problemas. E essa foi a lição que nos traz a Bíblia, deixada por Noemi e por Ruth. Concluímos aqui a nossa lição com a conclusão que diz assim: a história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre uma nora e sua sogra. Mesmo sendo uma estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas enormes o cunhado e o marido. Mas diante de tudo isso, Deus honrou seu trabalho, pelo qual sustentou a si mesmo e a casa de Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogros, vivam em união, de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. A conclusão é que, mesmo que um relacionamento seja difícil para nós temos que dar lugar ao Espírito, que trabalha com o Espírito de Deus. E desse modo, refletindo o fruto do Espírito nas nossas vidas, nada é dificultoso. Se nós lutarmos unidos em busca de um único propósito, as causas vão ser resolvidas. Os problemas vão ser solucionados. As crises vão ser contornadas. Basta que nós demos lugar ao que nós aprendemos, não somente com essa história de Ruth e Noemi, mas com os ensinamentos de Paulo
e especialmente com os ensinamentos de Cristo. Se nós amarmos uns aos outros, os relacionamentos, sejam os quais foram, inclusive entre sogras e noras, ficarão nem segundo plano, em terceiro plano. Porque o mais importante é que todos nós somos filhos de Deus. Que Deus continue abençoando a cada um e que nós possamos continuar cheios do Espírito Santo e vamos vencer todos os problemas com Cristo no barco. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.